Oi, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, o meu nome é Micaele e eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu espero que essa palavra ela vá de encontro com aquilo que você tem se perguntado ao Senhor, questionado ao Senhor, e que através dessa palavra eu oro para que o Senhor abra a sua mente, o seu coração e que você seja transformado pela palavra de Deus. Hoje o Senhor ele me trouxe aqui para falar sobre um assunto que é sobre liberdade. A liberdade que somente o Senhor ele pode nos conceder. Existem algumas situações que o inimigo coloca em nossa vida, prisões que o inimigo nos coloca, prisões espirituais, um vício, uma vida que não agrada ao Senhor. E hoje o Senhor ele me trouxe aqui para te mostrar como você pode ser liberto por Ele. E eu espero que essa palavra ela penetre na sua mente, no seu coração e que você possa ser livre. Bom, então começando aqui sobre o passo a passo de como ser livre. O primeiro passo que nós temos que dar para sermos verdadeiramente livres é conhecer a Deus. Nós precisamos buscar conhecer a Deus. Você pode virar para mim e falar, mas Micaele, eu já conheço a Deus. Eu estou na igreja, eu frequento a igreja, e eu conheço a Deus. Será? Será que você realmente conhece o Deus que você serve? Ou você pode virar para mim e falar, Micaele, eu realmente não conheço a Deus, não frequento nenhuma igreja, não tenho conhecimento sobre quem Deus é. Hoje eu vou te dar nas suas mãos para que você possa, a porta de entrada, para que você possa conhecer a Deus. A palavra de Deus diz, lá em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Jesus. A palavra de Deus também diz, eu sou a verdade. Jesus dizendo, eu sou a verdade. Então vocês precisam conhecer a Jesus, conhecer a Deus, para que você possa ser livre. Esse é um dos passos, conhecer a Deus. E como é que a gente faz para conhecer a Deus então, Micaele? Lendo a palavra de Deus, orando. Como a gente vai ter um relacionamento com Deus se nós não o conhecemos? Que daí já entra no segundo passo, amar a Deus. Quando nós passamos a conhecer a Deus, automaticamente nós passamos a amá-lo. Não tem como você conhecer a Deus verdadeiramente e não amá-lo por quem Ele é. É muito importante isso, por quem Deus é. Como a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Em um relacionamento, né? Dentro do meu casamento, por exemplo.
Como que eu amaria o meu marido, o meu esposo, sem eu não conhecê-lo? Sem eu não ter nunca falado com ele, não saber das coisas que ele gosta, das coisas que ele não gosta. Então a gente precisa conhecer a Deus, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, que é através dela que ele se revela a nós, orarmos, nos comunicarmos com Deus. A forma com que o Senhor nos concedeu de falar com ele é através da oração. Então precisamos ter uma vida de oração, certo? Existe um personagem na Bíblia que nos mostra exatamente esse ponto de virada, né, na vida dela, quando ela conhece a Deus, quando ela passa a conhecer a Deus verdadeiramente. Que, na verdade, nós temos dois exemplos, né? O primeiro exemplo que a gente tem é da mulher adúltera, que fica lá em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Depois você pode abrir a sua Bíblia aí e ler essa história maravilhosa de encontro, de restauração, de transformação e de libertação, que é o assunto que a gente está tratando aqui hoje. Essa mulher, a mulher adúltera, o próprio nome diz, ela vivia uma vida que não era do agrado do Senhor. Ela vivia uma vida de adultério. Ela era uma prostituta. E quando Jesus se encontra com ela, né, naquela ocasião em que ela iria ser apedrejada, porque ela foi pega no ato, né, do adultério, ela iria ser apedrejada e Jesus a encontra nesse momento. E quando ela conhece e tem essa intimidade com o Senhor, Jesus vira para ela e fala assim: eu não te condeno, vai e não peques mais. Naquele momento em que Jesus, naquela ocasião, Jesus não deixou com que ela fosse apedrejada, porque ela mostrou para os judeus, aqueles que iriam apedrejá-la, que da mesma forma com que ela tinha aquele pecado, eles também tinham outros pecados. E que para Jesus, para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado, ele é pecado, seja ele qual for. Então Jesus vira para ela e diz assim: cadê os teus acusadores? Eu não te condeno também. Vai e não peques mais. Naquele momento, ela teve a sua vida transformada, porque ela conheceu a Jesus. Outro exemplo que nós temos também na Bíblia é da mulher samaritana. Esse eu vou abrir aqui na minha Bíblia para ler para vocês, que fica lá em João também, no capítulo 4, do versículo 1 ao 30. Mas a gente vai ler aqui que a partir do versículo 7, que diz assim, ó: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parêntese, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos.
Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tem água viva? A mulher perguntando, a samaritana perguntando a Jesus. Tu és maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água jorrante para a vida eterna. Aqui é Jesus, é Deus se apresentando para essa mulher samaritana. E a partir do momento com que ela conhece a Deus, porque aqui mais pra frente nós vamos ver que ela também era uma mulher que tinha uma vida na prostituição, uma vida adúltera, uma vida de adultério. Quando Jesus ele se apresenta a ela e diz: eu sou a água viva, e quem beber essa água nunca mais terá sede. Essa mulher ela tem uma vida transformada, porque ela conheceu, ela teve um encontro real com Jesus e ela foi liberta. Não existe ninguém, escute o que eu estou te falando, não existe ninguém que teve um encontro real com Jesus e não teve a sua vida transformada e liberta por Ele. Não existe. Então você entende que aquilo que você precisa para ser liberto, seja do que for, é um encontro real com Jesus. Busque conhecer a Deus. Busque ter um encontro real com Jesus, para que você seja livre. Livre. Existe um espaço, eu não canso de falar isso, porque é algo que toca o meu coração. Parece ser tão simples, mas não existe existe um espaço aí dentro do seu coração que só Jesus pode preencher. Você pode procurar preencher esse vazio na prostituição, nas drogas, na bebida, no cigarro, tendo uma vida de libertinagem. O inimigo, ele inverte a palavra liberdade com a palavra libertinagem. Mas hoje o Senhor, Ele quer te fazer livre. Livre. Verdadeiramente livre. Porque somente Ele pode te libertar. Somente Ele. Essa tristeza, esse vazio, essa angústia está aí porque você não tem verdadeiramente Jesus. Mas, Micaele, eu tô dentro da igreja. Você pode estar dentro da igreja, mas você pode também não conhecer a Jesus. Você pode nunca ter tido um encontro real com Jesus. Somente Ele pode preencher esse espaço, esse vazio dentro do seu coração. Entenda isso. Depois, então, a gente vai para o nosso terceiro e último passo. Depois que a gente conheceu a Deus, depois que a gente passou a amá-lo,
amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o que a palavra diz. Então a gente vai para o nosso terceiro passo. Marcos, capítulo 8, versículo 34, 34 e 35. Diz assim: E chamando a si a multidão, com seus servos, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse se salvará. Hoje o mundo ele prega o tal do orgulho, né, do amor próprio. Quando na verdade isso vai ao contrário do que a Bíblia diz. No sentido de que nós temos que negar a nós mesmos. Negar as nossas paixões. Negar aquilo que a nossa carne deseja. Negar os nossos desejos. Entenda, querido, nosso coração é mau. A Bíblia diz isso. Enganoso é o coração do homem. O nosso pensamento, a nossa mente, ela sempre vai para o mal. Então, se nós alimentarmos o nosso eu, o nosso ego, de amor próprio, orgulho, nós vamos fazer o que é mal. Mas quando nós nos negamos a nós mesmos, negamos os nossos desejos, as nossas vontades e colocamos a vontade do Senhor acima de todas as coisas, aí sim nós seremos transformados e libertos por Ele. Então aqui a gente aprendeu hoje os 3 passos, os principais, que você precisa para ser liberto por Jesus, liberto verdadeiramente. Recapitulando, primeiro passo, conhecer a Deus. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, eu não estou falando aqui de denominação, não. Estou falando sobre conhecer a Deus verdadeiramente. Procure uma igreja. Através da igreja, através dos ensinamentos, dos cultos, das pregações, nós começamos a engatinhar em conhecer a Deus. Então procure uma igreja se você não frequenta uma igreja. Ah, Micaele, mas eu já estou na igreja. Ok. Então tenha uma vida de intimidade com o Senhor no seu particular. Leia a Bíblia, ore a Deus, separe um tempo do seu dia em conhecer e buscar a Deus. Automaticamente, quando você conhecer a Deus, você vai amá-lo. Isso é fato. Não tem como conhecer a Deus e não conhecer o amor, que é o próprio Deus. Então peça ao Senhor, peça para que Ele coloque dentro de você esse amor por Ele. Terceiro passo, negue-se a si mesmo. Mas Micaele, eu não consigo, é mais forte do que eu. Você por si só não vai conseguir. Entenda que o vencer não vem de nós, ele vem de Deus. Então exponha a Deus
esse desejo de mudança, esse desejo de negar-se a si para que Ele possa crescer na sua vida. Peça a Deus estratégias para que você possa ser liberto por Ele. Como eu disse, seja do que for. Uma das estratégias mais importantes que o Senhor deu para nós, para sermos livres e para termos o autocontrole emocional, espiritual, o autocontrole da nossa carne, é o jejum. Então busque ao Senhor, jejue, peça a Ele estratégia. E aí sim você vai ser livre, verdadeiramente livre. Eu espero que essa palavra ela tenha ido de encontro ao seu coração, de encontro àquilo que o Senhor quer falar com você. Deixe o seu nome aqui nos comentários. Se você quer falar daquilo que você quer ser livre, pode colocar aqui nos comentários também. Se você não quiser, não precisa, só deixe o seu nome, porque eu vou estar orando por você. E depois você volta aqui para me contar que você foi livre por Deus, porque eu creio que se você seguir esse passo a passo de se aprofundar em conhecer a Deus, você vai ser livre, seja do que for. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por Jesus e para que mais pessoas sejam libertas por Ele. Deixe o seu curtir. Se você quiser, você também pode me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook. Vou deixar aqui embaixo. E que essa palavra, ela te transforme. Que Jesus faça morada dentro de você, dentro da sua casa. E que através da sua vida, outras pessoas sejam libertas também. Vou orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor me dá de estar passando para essas pessoas a maneira com que o Senhor quer trabalhar na vida delas, libertando-as, Senhor, de qualquer mal, de qualquer armadilha, qualquer prisão que o inimigo tenha colocado, Senhor, na vida delas. Senhor, neste momento eu peço que o Senhor vá de encontro com cada necessidade, ó Deus. Vá de encontro, Senhor, com cada coração que está ouvindo este vídeo, que está vendo este vídeo, Senhor. E que o Senhor faça uma restauração por completo na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Jesus te ama.